A nossa convidada de hoje para o podcast da Beach Brave TV, ela é uma mulher incrível, mãe de 2 meninos, esposa, mãe de pet e dona Do Brechó Maria das Loucas. e dona do Brechó Maria das Loucas. Eu estou aqui com a Adriana Baldin. Dri, é uma satisfação te ter O aqui. prazer é todo meu, Renata. Bom dia Bom para dia. você. Nossa, muito feliz pelo convite, por estar aqui, por poder participar, né, dessa entrevista com você. Muito legal. Queria agradecer a sua presença e já Obrigada, falar que o que a gente vai falar aqui hoje é de carreira, profissão e negócio. E já vou te soltar uma pergunta, Adri. O que você acredita que foi seu maior desafio na sua vida profissional? Foi largar tudo. Foi largar tudo pela maternidade. Quando eu fiquei grávida do meu segundo filho, eu resolvi ser mãe. E aí eu fiquei muito tempo fora do mercado de trabalho. Fiquei 10 anos fora do mercado de trabalho, né? E aquilo começou a me incomodar, porque eu trabalhei 21 anos em usina, advoguei muito tempo, e aquilo começou a me incomodar, ficar só em casa. Foi onde que aquela história que a gente já conversou lá atrás, que surgiu a ideia do brechó e eu dei continuidade. E o desafio era aprender a vender para uma pessoa que sempre esteve do lado de cá fazendo defesas, fazendo petições, de repente aprender a vender. Eu sabia lidar com o público, mas eu não sabia vender, né? E para mim foi uma satisfação muito grande, porque parece que aquilo estava dentro de mim. Foi uma coisa como se eu tivesse nascido para fazer aquilo. Hoje eu adoro vender e eu acho que eu sou capaz de vender qualquer coisa. Que legal, que legal. E você acredita que tipo assim, o desafio para você na venda, ele estava onde? No oferecer, no colocar preço, porque tem gente que às vezes acha, tipo... Por não gost- incrível que pareça, eu queria que as pessoas, no começo, as pessoas se simpatizassem comigo, porque eu não tinha essa segurança de que elas iam gostar do que eu estava oferecendo e da forma com que eu estava oferecendo. Mas aquilo veio tão naturalmente, Renata, tão naturalmente, que foi uma coisa que foi deslanchando. Eu comecei a perceber que eu estava mais do lado de lá do que do lado de cá. Que eu não precisava me preocupar com isso. Sim. Que aquilo veio naturalmente. Eu acho que... Que eu tive o feedback rápido. Sim, eu acho que quando a gente fala de venda, eu percebo que muita gente, principalmente mais da nossa, assim, os mais novos não, né? Mas na nossa época, eu lembro da minha mãe com um mascate batendo na porta, insistência, aquela coisa toda. Sim. Então, às vezes, na hora que a gente fosse vender, a gente remetia isso, né? Tipo, Sim. aí será que eu vou ficar insistindo? Como é que eu vou fazer essa venda? Isso acontecia com você ou não? Ou tipo, será que eu tô entregando alguma coisa que realmente ela vai gostar? Alguma coisa de valor? Você tinha Então, certeza eu acho que eu já criei era? a minha própria personalidade, Entendi. né? Eu tenho a minha identidade, a minha forma de vender, e eu sinto que para mim ela dá certo. Eu não sei como, eu não tive experiência com outro mercado de trabalho, né? A não ser no mercado da cana, de açúcar e tudo mais, que é Por tudo conta da contrato, usina. né? Exatamente, é uma coisa totalmente diferente vender cana. Uhum. Ela praticamente se vende sozinha. Mas o mercado de trabalho aqui, do lado de cá, quando você gosta do que você está fazendo, eu acho que você faz com prazer. E isso te traz satisfação, não só por simplesmente chegar e vender alguma coisa, mas ver que a pessoa está saindo do lugar feliz porque comprou um produto seu e você conseguiu realizar, eu ponho assim, realizar um sonho. Sim. Sabe, trazer a satisfação para a pessoa. Eu gosto que as pessoas saem do meu estabelecimento satisfeitas com o que ela está levando. Legal. É mais, não é só uma satisfação da pessoa, a satisfação é sua também, né? Sim, uma alegria sim. de ver Eu que não ela... gosto que uma pessoa saia dali sem estar firme com o que ela está vestindo, com o que ela está usando, o lugar que ela vai. Eu gosto que ela saia autoconfiante. Sim. Então, eu tento totalmente trazer essa autoconfiança para a pessoa, porque eu tô confiante que ela tá bem arrumada, por exemplo. Se eu não tô confiante que ela tá bem arrumada, que eu acho que não é para aquela situação, eu não insisto para que ela fique, a não ser que ela
Não, eu quero isso, né? Sim. Mas se eu não tô confiante, eu não insisto. Legal, bacana. E Dri, você falou uma coisa que é personalidade, né? Personalidade, a sua personalidade. O que você acha sobre a sua personalidade? O que te ajudou ou o que te atrapalhou? Quem é a Adriana na personalidade, assim? A Adriana já foi uma pessoa de personalidade muito forte. Acho que hoje eu sou uma pessoa muito segura. Mais do que forte, porque ser forte, às vezes a gente pensa que ser forte é sair brigando, batalhando e tudo mais. Hoje eu sou uma pessoa madura, confiante e sempre segura dos meus passos, Entendi. tá? Eu não faço nada mais no atropelo, eu sou uma pessoa que antes parece que toda a bagagem que você tem na sua vida, parece que isso vai sendo arremetido para o futuro. Então, você sabe a hora de agir. Sim. E quando agir, e quando falar, e quando fazer. Então, assim, hoje eu acho que minha personalidade é uma personalidade mais tranquila. Bacana, legal. E, assim, foi uma transição de alguém que fez direito, que advogava, né? Num terninhos, eu lembro de você toda, né? Você sempre foi muito bem... Do salto alto. Do salto alto. Isso não mudou muito, né? Não. Tirou-se mais o terninho ali que se usava muito. Como que foi isso pra sua família? Você teve que enfrentar alguma coisa quando você foi fazer essa transição de carreira? Ou... Então, é o que eu já te falei. Quando eu resolvi parar para ser mãe, foi uma decisão segura de si. Porque, assim, eu acho que você... transferir a responsabilidade sua para outra pessoa é uma coisa muito complicada. E eu quis parar o momento para ser mãe, para exercer a minha maternidade. E eu fiz isso com muito prazer, sabe? Eu fiz isso me dediquei muito. Eu pude ver meu filho crescer, eu pude levar ele numa escola, eu pude buscar ele na escola, eu podia fazer a lancheirinha. Então, assim, foi uma decisão muito segura. Eu acho assim que eu estava tão madura do que eu queria que eu não tive críticas em relação a isso, a minha família, porque eu já tinha quase 40 anos. Sim. Então, eu acho assim que as pessoas, eu tive mais apoio do que crítica. Você estava tão madura que, tipo, Sim, as críticas era você o que eu queria no momento. nem tava ouvindo, Era o que eu queria. né? Eu estava no momento bom da minha vida, que eu não precisava trabalhar tanto, tal, e eu pude sentir que era um momento do meu bebê. E eu quis ser mãe. E eu fui mãe. Legal, legal. Super mãe. Quanto tempo você ficou, Dri? Sem trabalhar, 8 anos. 8, 9 anos. Então, 8 anos ali dedicado. Aí, naquele período, aquela primeira fase que eles falam que é até os 7 anos de idade, onde a criança precisa muito da presença da mãe, sim, né? Sim. Tudo aquilo você conseguiu... Eu fazia tarefinha de escola, eu sentava, eu trabalhava com o meu bebê ali. Pra mim ainda é bebê. Ele tá com quantos anos? Hoje ele tá com 13 para 14. Legal, tá. E nisso tudo, como que você... Programa. Tá, aí você foi e montou o Brechó Maria das Loucas, né? Isso. A gente tem até um vídeo que você roda, tá no seu perfil, contando um pouco da história de tudo, como começou. Mas quando você foi fazer isso, você enfrentou alguns limões, teve alguns desafios ou... Tirando o desafio que você falou, o desafio foi na hora de vender, né? Eu não sabia se eu sabia fazer isso. Exato. Tirando isso, quando você foi para esse negócio, teve outras coisas que você teve que enfrentar? Como negócio, sim? Eu acho que o meu desafio maior foi a pandemia, né? Sim. Foi a pandemia, que todo mundo teve que se reinventar. E eu vou falar para você que não foi o que eu senti mais no lado comercial, do que tem se sentido agora com a crise financeira, né? Entendi. Mas, assim, eu continuo com os meus mesmos processos seletivos, os meus mesmos esquemas de vender, e a gente consegue atingindo a meta da gente através disso. Os limões sempre vão ter. E eu falo assim, que às vezes a gente tem medo de enfrentar as coisas, mas a gente vai com medo mesmo. Mas é o que eu falei, a gente já tem aquela bagagem, né? Aquela bagagem, aquela experiência de vida. Então, você vai com medo, porém mais seguro. Sim. Né, de si. Então, assim, eu não ajo mais com a ansiedade que eu agia
no passado. Eu acho que hoje eu sou uma pessoa mais segura, vamos dizer assim. Muito legal. E o que te inspira, Adri? Tipo, se tem alguém que te inspira, alguém que você olha e você fala, As minhas clientes. Eu adoro cada uma. Eu falo que, assim, o que me inspira é a necessidade de cada um. Então, assim, eu procuro sempre ter um bom atendimento, procuro sempre buscar o melhor para elas, satisfazer a situação que elas precisam, né? Que às vezes a pessoa sai de um lugar falando assim, e entra no meu estabelecimento falando assim, já procurei na cidade inteira, e sai dali com alguma coisa que eu tenho. Isso, para mim, não precisa... Quer maior inspiração que isso? É ser alguém na hora certa. Não, isso é muito legal, porque geralmente quando a gente pergunta o que te inspira, a gente vai lá na memória procurar alguém maior, alguém que a gente busca uma referência, alguma coisa assim também. E você foi muito certa quando você falou nos seus clientes. E eu até pensei nas histórias que você escuta de cada cliente, porque cada pessoa é única, né? Sim. Então, cada pessoa entra ali te trazendo uma necessidade, uma história, um sorriso, né? E isso, tipo... Caramba, como que isso te afetou pessoalmente? Porque você foi pro profissional. Sim. Mas aí no pessoal você, tipo, elevou, cresceu. Você sente isso, assim? Sim, como pessoa, principalmente aprender a lidar com as pessoas, ter a sensibilidade de sentir cada pessoa. Eu tenho clientes que viraram tão amigas que vão lá assim só para bater um papo, às vezes tomar um café, fala assim, eu vim bater um papo, eu estava passando aqui, vim bater um papo, precisava conversar com você e tal. Legal. Mas isso eu já tinha antes. Eu lembro que às vezes eu estava trabalhando, às vezes eu tinha algum funcionário que fala assim, posso bater um papinho com você um pouquinho, sabe? Eu sempre tive esse lado meio de ouvir, sabe? Legal. Então, eu sempre gostei de sentir, ter essa sensibilidade com as pessoas. E falta, né? Porque hoje, todo mundo tá na internet, então todo mundo só tá falando. A geração que vem vindo, né, Renata? Os nossos filhos, é tudo internet. A gente vai ter que concorrer com isso daqui a um tempo. Eu nem sei mexer com isso o tempo todo. Como eles sabem, eu não sei bombar na internet. Eu ainda tenho aquela situação do tato com as pessoas, de conversar, olho no olho, né? E tudo mais. Mas a gente sente que isso está se perdendo com essa nova geração. Sim. E é engraçado que você falou da pandemia, e na pandemia todo mundo teve que realmente, né? A internet salvou muito o negócio de muita gente. Só que quando você tá tete a tete, você tá olhando pra pessoa e vendo a reação que ela tá fazendo. O fato, às vezes, da pessoa entrar no seu estabelecimento, todo mundo de máscara, você não poder dar um abraço, um toque. Era uma coisa que eu sempre tive. Eu sempre tive lá dentro. A gente, nossa, se beijava e tal. E, de repente, aquele distanciamento, aquilo foi muito ruim. Foi. E eu brinco que a gente... Adoeceu as pessoas. Adoeceu as pessoas. E a gente se comunica pela expressão facial. Então, eu não sei se acontecia com você. Eu falava assim, tira a máscara pra eu te ouvir. Por quê? Né? Porque era uma coisa, se a pessoa tava falando, mas você não vê a expressão dela. Tira a máscara pra eu enxergar, porque, gente, tudo embaçava, né? Tudo embaçava. E hoje eu não sou ninguém sem óculos. E aí a pessoa tirava, você começava a ouvir ela pela expressão. E aí isso se perdeu. A leitura labial. E aí a gente foi pra internet, quando você coloca lá, gente, a gente tá vendendo essa peça, você não... Se alguém tá no brechó, lá diretamente com você, ela faz, não, ou nossa, era essa que eu tava procurando. Na internet a gente não tem isso, né? Não tem esse feedback. Não tem esse feedback. Isso atrapalha muito na hora, principalmente quem gosta desse corpo a corpo. Exato. Eu acho que é muito mais fácil você vender no corpo a corpo. Porque você tem noção do que você está vendendo, de tamanho, de tecido. Quando você está numa live, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de fazer live. Eu não faço live. O máximo que eu faço é uma exposição rápida, porque eu acho que as pessoas ficam cansadas da live. Sim. E outra, você tem que ser tão específico na live, porque senão você pode passar por enganar o seu cliente. Você não falar o tecido, o tamanho, certinho, as medidas, não sei o quê. E
ali, a pessoa só de bater o olho no corpo a corpo, só de bater o olho, ela sabe que ela tá comprando. Sim, sim. Que ela tá pegando o tecido. Não, a internet, ela ajuda, mas ela também dificulta bastante a vida da gente. E a gente falou muito dessa questão de ouvir, de gente que vai lá para falar. Né? O que você vê? Você tá procurando alguma coisa? Não, eu vim pra te ver. Vim pra conversar, vim pra bater um papo. Uma cliente, ela é amiga minha desde a época de, sei lá, 16 anos de idade, 14, 15, 16 anos de idade. E ela fala assim, eu venho aqui só pelo café. Ela brinca comigo. Aí, eu nem sei se eu posso falar o nome dela, mas ela chama Adriana também. E ela fala assim, eu venho aqui só pelo café. Eu falo assim, então vamos tomar um café, amiga. E aí ela acaba, mas eu quero dar uma olhada. Depois que a gente conversa um pouco, ela quer dar uma olhada em tal coisa. E fica assim, uma coisa assim. E não é só ela, mas outras também. Fica aquela coisa assim, gostosa. Até passa o dia, tal. E hoje você tá na internet, né? Você tá sempre postando as coisas que você recebe lá. Se faz necessário, né? Se você quer ser visto, você tem que se mostrar. Sim. Né? E aí você tem os grupos de WhatsApp também. Sim, tem 4 grupos de WhatsApp, 200 e poucas mulheres cada um. Legal. E tá lá dentro do Instagram toda vez postando as novidades. As novidades primeiro vão pro grupo de WhatsApp, certo? Certo. E aí, primeiro posta lá, depois vai depois eu posto no Instagram. Se ninguém lá no grupo falar, segura aí que eu tô chegando, que eu quero. Legal. E dentro do Instagram, hoje, né? A gente falando um pouco de internet, pandemia e venda. Dentro do Instagram, a Adriana faz alguma coisa de divulgação maior do que tem? Vou explicar, peraí. Você coloca para o teu cliente, lógico, ali, a foto da roupa e o preço, e o valor. Né? Geralmente eu faço sempre um videozinho, antes da foto da roupa, eu faço um videozinho explicando aquela roupa. Entendi. Eu faço um videozinho rapidinho, assim, ó, essa roupa é número tal, tecido tal, veste tanto, custa tanto. Aí depois, em seguida, eu já ponho a foto dela. Legal. Eu vejo também que você faz a combinação, né? Que era isso que eu queria chegar. Você muitas vezes, mas você mostra para as pessoas a possibilidade do que ela pode, uma blusa com a calça, uma blusa com a saia, Sim. Então vai trazendo essa às vezes a pessoa, ela bate o olho numa roupa, mas pela internet ela não consegue muitas vezes, eu vou colocar o quê? Então, eu acredito que as pessoas gostam muito disso também, né? Eu pelo menos, eu gosto. Você gosta? Eu gosto que bom muito, saber disso. Muito. Eu falo, olha, ela combinou com a calça e com a saia. Porque muitas vezes a gente não pode comprar todas as peças ou não quer Sim. levar. E aí você olha para aquilo e vê uma combinação que você faz. Então, é um trabalho que muitas vezes falta também, né? Dentro da internet. Não é só colocar lá, né? Vou colocar a foto lá e colocar o preço. Não, você mostra as possibilidades, sempre as novidades, Sim. o que combina e tudo mais dentro do que você tem ali dentro. Que tem muita coisa, né, Dri? Tem, graças a Deus. Tem desde festa até dia a dia. Até dia a dia. Legal. É o casual. E aí eu tenho bastante coisa, assim. Graças a Deus, eu tenho muita fornecedora boa. Eu tenho pessoal que sempre me procura. Então, assim, graças a Deus, não me falta mercadoria. Legal. E as pessoas te encontram, como que é o nome da sua página mesmo? Brechó Maria das Loucas. Brechó Maria das Loucas. Dri, você quer falar mais alguma coisa? Você quer deixar algum eu fiquei muito feliz com a entrevista. Gostei muito de estar aqui com você e o Manu. Acho, assim, que isso é muito interessante. A gente vai abrindo horizontes, vai vendo outras possibilidades, né? E foi uma surpresa para mim, porque eu nunca esperava estar aqui do lado da... Legal. Pra gente é uma honra. Queria te agradecer. Que agradeço. Agradecer muito por você ter tirado do seu tempo, né? Mágico. Pra estar aqui hoje, sabendo que você tem criança, tem cachorro, tem família, é mulher, tem os agora negócios, eu tô com 3, né? Agora eu tô com 3, né? Eles estão estudando. Tem a página também, a gente até tava brincando, né? A página do Instagram bomba. Realmente, a gente pode falar que bomba. São minhas netas. Elas estão comigo por um tempo. Muito legal. E agradecer, realmente, te desejar muito sucesso. Obrigada, né? Final do ano tá aí. Também. Esse é o nosso mês. Nós somos sagitarianas. Verdade. Mês de novembro. Olha lá, o Manu também, sagitariano. Nosso mês de novembro, te desejar. Sagitariano é muito carismático, muito simpático. Muito comunicativo. Muito comunicativo, né? Adoro uma festa. Adoro uma festa. Nossa, como a gente gosta.
gosta de festa. A gente larga as coisas por uma festa, né? Eu Adoro. costumo brincar lá em casa, assim, às vezes tem coisa acontecendo na família e tal, e eu falo assim, tá. Mas vai ter festa? Eu consigo ajudar em alguma coisa? Deixa eu ver, o que eu já fiz? Não, eu acho que eu já fiz. Ô, gente, mas a gente pode fazer alguma coisa? Vai ter festa? Vai fazer um churrasco, né? Ai, gente, é bom demais, Reunir, né? É bom ficar demais. junto, a minha terapeuta diz que eu largo qualquer coisa, assim, pra um oba-oba, né? Ó, e o sagitariano é uma pessoa destemida também. Sim. Bota a cara a tapa. Bota. Não tem medo Não de tem. quebrar a cara. Não. Eu acho que isso é uma personalidade minha muito forte, que... Ai, mas isso não vai dar certo. Mas eu vou mesmo, assim. Bom. E se me desafiar, então eu vou Aí mais que eu ainda. vou mesmo. É o que nós estávamos É o que a gente conversando tá agora. falando. Fala que eu não sou capaz, pra você ver. Aí Aí que eu quero ir mesmo. exatamente. Eu vou até linkar aqui, né? Que é para o pessoal entender o contexto que a gente estava falando. Que eu sou do tipo que não adianta você falar pra mim assim, ai, você é muito boazinha, você é muito. Nossa, parabéns pelo que você vai fazer, que não sei o que, vai dar certo. Não. É falar pra mim, não vai dar certo. Você não. Você não é capaz. Você não é capaz. Se você ficar falando pra mim que Nossa. eu sou capaz, você tá me atrapalhando. Tipo, Posso contar uma história? Um dia um tio meu falou isso pra filha dele. Você não vai atrás dela porque ela não termina o que ela começa. Nossa, fiz 3 faculdades. aonde tá que você não termina o começo? Não é? 3. Fiz 3 faculdades. É isso aí, parabéns. Até te perguntar, tem alguma frase? Eu te perguntei se tem alguma pessoa, tem alguma frase que você sempre, tipo, fala, não, sempre eu me recordo a isso pra não esquecer quem eu sou, o que eu quero. É aquela velha máxima, tudo que sei, nada sei, né? Que a gente é o ser humano é um eterno aprendiz. Sim. Não adianta a gente achar que a gente sabe tudo. Mas a gente tá sempre aqui para aprender. Exato. Não vivi tudo, acho que tem bastante para viver ainda. E quero construir cada vez mais. Muito Quero criar legal. meus filhos, quero chegar lá no final e falar que valeu a pena. E que nem a Dercy Gonçalves um dia que falou aos 90 e poucos anos, ela disse assim, que pena que tá acabando. Quero chegar no final e dizer isso. Que pena que tá acabando. Que eu não parei, né? Porque eu não parei, exatamente. Muito legal, muito legal. Dri, muito obrigada. Obrigada, Foi eu, Rê. maravilhoso. Tudo de Viu? bom. Tudo de bom pra você Que se também. Deus quiser a gente seja um sucesso. Com certeza. Amém. Obrigada, viu? Beijo. Obrigada, Manu. Vai estar